Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos novamente ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Que eu não seja nada além de um monte que trema, que possa até mesmo fumegar, mas que está debaixo da Tua lei, da Tua graça. Que o Teu Santo Espírito me auxilie, que não seja buscada nem glória nem sabedoria de homens, mas a Tua. Que eu não faça nada além de apontar para Ti, para a Tua cruz, para a Tua majestade. Tem misericórdia de nós e que o Teu Santo Espírito, além de nos guiar na Tua santa palavra, Senhor, possa escrevê-la em nossos corações e possa causar uma modificação na nossa forma de viver, para que vivamos para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas, pedimos pela Tua vontade no nosso meio, em nós, sobre nós. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós estamos meditando naquele santo modelo de oração conhecido como Pai Nosso, oração do Senhor, que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Nós observamos, primeiramente, a invocação da oração e a petição sobre a honra do santo nome. O santo nome do Senhor ser santificado. Depois nós vimos a segunda petição, que é o clamor pela vinda do reino. Vimos que essa petição envolvia um pedido pela destruição dos adversários do rei. E que este reinado ele avance nos corações dos salvos, nos nossos corações, e avance alcançando a todos os eleitos que estão dentre todos os povos. E por fim, que Cristo então retorne, assumindo a plenitude eterna do reino que foi inaugurado na sua primeira vinda. Hoje, nós veremos a terceira petição que segue imediatamente a segunda, no verso 10. Vemos que o Senhor nos instrui a pedir e a desejar: seja feita a tua vontade. Como ela acontece no céu, assim também que ela aconteça aqui na terra. Dr. Lloyd Jones diz que essa petição ela é uma conclusão lógica da segunda, e que a segunda é uma conclusão lógica da primeira. Porque quando o nome do rei ele é honrado, nós temos então um reino que é desejado. E o desejo por este reino cumpre-se através da obediência à vontade do rei. O desejo de todo crente verdadeiro deve ser igual a de todo ser celestial, que é fazer a vontade de Deus, e assim louvá-lo, e assim adorá-lo. O breve catecismo, na questão 103, ela nos ensina que nessa terceira petição, nós pedimos que Deus, pela sua graça, Ele nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, capazes e desejosos de conhecer, e de obedecê-la, e de submeter-nos a ela em tudo, assim como fazem os anjos nos céus. E eu creio que essa resposta do breve catecismo pode nos guiar para nós meditarmos então
nessa petição. E por isso, em primeiro lugar, nós pedimos por capacidade e desejo de conhecer a vontade de Deus. O Salmo 143, no verso 10, diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito. Meus irmãos, somente um bem-aventurado pode pedir pela honra do nome do Senhor. Somente um bem-aventurado pode pedir pela vinda do reino. Somente um bem-aventurado pode pedir pela execução da vontade divina, em detrimento à vontade particular. Somente um bem-aventurado pode abrir mão dos seus próprios desejos e desejar a vontade divina, pois somente alguém que é humilde de espírito, que sabe não possuir mérito algum para poder barganhar com Deus, alguém que chora pelo descumprimento da lei e as suas consequências, alguém que é manso e que possui sede e fome de justiça, alguém que é misericordioso, que possui um coração limpo e que, além de pacificador, não apenas sofre perseguições, mas ainda se alegra, regozija-se em padecer essas perseguições por causa do nome e por causa do reino. Se esta for a vontade do Senhor, somente alguém assim, que são as características de um bem-aventurado, está apto para pedir, para orar: seja feita a tua vontade, aconteça aqui na terra, assim como acontece no céu. Pois esse alguém, como um bem-aventurado, pertence ao reino dos céus, pertence ao reino de Deus. Aqui nós pedimos para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E como é difícil isso, porque muitas das vezes nós amamos aquilo que Deus odeia. Amar o que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia. Aqui nós renunciamos aos nossos próprios desejos, mas pedimos então para que Deus conduza cada coisa, cada detalhe das nossas vidas, como Ele quer. E aí nós descansamos. Nós pedimos que Ele não nos obrigue a fazer a sua vontade, não que nos puxe pela orelha, mas que Ele mova interiormente as nossas afeições a desejar a sua vontade, que aquilo faça parte do nosso ser, que nós tenhamos ânsia por obedecer, por conhecer, e por conhecer para obedecer à vontade de Deus. Somente quando elevamos os nossos olhos aos céus e tiramos os nossos olhos dos nossos próprios umbigos e nos fixamos na palavra de Deus, seremos então capazes de conhecer a palavra, de desejar conhecer a palavra, de conhecer a vontade, de desejar conhecer a vontade, e então de obedecer essa vontade. Comumente, nós afirmamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu mesmo repito isso aqui deste púlpito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós cremos nisso? Você crê nisso? Cremos de fato nisso? Já experimentamos essa vontade? Meus senhores, não existe nada mais experimental do que a tradição reformada. A tradição reformada é atacada como se fosse algo cru, frio, monótono. Mas nós não precisamos dar giro na igreja para experimentar as coisas. Nós precisamos viver as coisas. E essas coisas precisam fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí eu pergunto, nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? E talvez, se nós fiquemos em dúvida quanto a isso, a pergunta, mas nós experimentamos essa vontade, faça sentido.
Devemos nos questionar ainda: foi isso mesmo que Paulo afirmou sobre a vontade divina? Vejamos, esse verso que é tão falado está no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. E eu creio que quando Paulo escreveu esse texto, ele conhecia muito bem a oração do Senhor. Ele começa dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Como se ele dissesse: não sigam a manada. Como se ele dissesse: não sigam o padrão do mundo. Que o reino de Deus venha e que o mundo que hoje o despreza venha a reverenciá-lo e a obedecê-lo. Mas que até lá, que o mundo veja em nós um outro padrão, um padrão superior. Não que nós sejamos superiores, porque não o somos, mas vivemos sob um padrão superior. Não vivemos conforme o mundo. Depois Paulo diz: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da vossa mente. Eu agarrei até ranço desse verso, de tanto jovenzinho, metanoia. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É como se ele dissesse: vocês não podem fingir, mas têm que ser transformados, e transformados de dentro para fora. E isso através da palavra e do poder do Espírito Santo. Só Deus pode dar tal capacidade e tal desejo. E é isso que nós vemos comumente naqueles que se dizem às vezes cristãos e as suas atitudes são duvidosas. Eles limpam simplesmente o exterior do copo. Passa pano por fora, mas dentro está cheio de imundície. Mas a renovação do nosso entendimento, da nossa mente, é de dentro para fora. Vocês devem viver com a mentalidade de cidadãos do reino. É isso que Paulo está falando. Bem-aventurados, que não pertencem a este mundo. Viver como embaixadores do reino e do nome do rei deste reino, que obedecem à vontade em humilde gratidão, em amor, chamando aos demais para essa obediência, porque é uma boa obediência. Paulo nos chama a apresentar depois os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto racional. Culto racional não é ficar pensando em Deus. Apresentar os nossos corpos não é cuidar somente da saúde do nosso corpo, ou apresentar ele para ser queimado, ou dançando como o rei Davi, como algumas pessoas querem. Mas apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, fazendo estas coisas pelas quais nós oramos no Pai Nosso, para que então, conclui Paulo, para que então experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não experimentamos a vontade de Deus porque nós vamos contra ela. Por isso que nós estranhamos às vezes em falar que ela é boa, perfeita e agradável. Ah, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. Não sei, você não sabe também o que eu estou sofrendo. Todos estamos sofrendo, mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. O nosso pequeno sofrimento transforma-se em peso de glória. Porque todas as coisas, as boas e as más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. A vinda do reino de Deus se realiza quando a sua vontade, e não a nossa, é feita em nossa vida, diz um teólogo. O desejo de conhecer a vontade de Deus deve despertar o desejo de obedecer à vontade de Deus. Não adianta só você conhecer ela. Você só está colocando peso sobre os seus lombos. Não adianta só você ler alguns livros.
Não adianta só você ler a Escritura. Não adianta você achar que só vir domingo à igreja está tudo certo na sua vida. Você tem que desejar obedecer. Quantas vezes você fez alguma oração dizendo: Senhor, me ajuda a obedecer a Tua palavra. Senhor, me ajuda a fazer a Tua vontade. Quando pedimos por Sua vontade, abrimos mão cordialmente da nossa vontade. Abrimos de maneira cordial, não forçados, mas sabendo que nós estamos abrindo mão de algo que não é bom para nos agarrarmos a algo que é infinitamente melhor, que é bom, que é perfeito e agradável. E agarrar essa vontade como nossa vontade. Pedimos que Ele crie em nós a Sua vontade, pela renovação da nossa mente, e que a nossa mente e os nossos corações trabalhem unidos em ações conduzidas pela palavra de Deus, conduzidas pelo Espírito de Deus, conduzidas para a glória de Deus. E de novo, com esta prece, nós somos induzidos à negação de nós mesmos, diz Calvino, para que Deus nos reja, nos governe conforme o seu arbítrio, conforme a sua vontade. Falamos em vontade de Deus, e esse é meu segundo ponto. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essa tem sido uma dúvida perene em muitas pessoas, mas não precisa ser assim. Talvez você mesmo tenha se perguntado ao longo da sua vida: qual é a vontade de Deus? Para respondê-la adequadamente, eu preciso abrir aqui um parênteses e falar sobre duas vontades de Deus. Prestem bem atenção nisso. Eu não estou dizendo que Deus seja bipolar, ou que Ele tenha algum transtorno, ou que Ele tenha ânimo dobre. Longe de qualquer um dos senhores e da minha boca qualquer blasfêmia desse tipo. Mas nós estamos olhando para o infinito e nós somos finitos. Não cabe na nossa mente desvendarmos a Deus. Por isso eu vou fazer uso dessa ideia que é defendida também por muitos teólogos, das duas vontades de Deus. Eu já ensinei a respeito disso aqui, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus. Quais seriam essas duas vontades de Deus? Primeiro, a vontade revelada de Deus, e depois a vontade secreta de Deus, ou o decreto de Deus. E agora eu fiquei muito feliz, porque eu vi as pessoas que estão há tempos me ouvindo desde as aulas, pessoas que já ouviram eu ministrando algo semelhante e repetindo com seus lábios as duas vontades. Glória a Deus por isso. A vontade revelada de Deus e a vontade secreta de Deus, ou o seu decreto. Isso é muito importante para você entender tudo na sua vida. A vontade revelada de Deus é o que Ele exige de nós. Ele revelou. Aonde que nós encontramos a vontade revelada de Deus? Do profeta fulano de tal? Não. Nós encontramos essa vontade nas Escrituras Sagradas. Aqui está a sua vontade revelada. Por isso revelada, foi-nos dado, foi-nos revelado. O que envolve a vontade revelada de Deus? Envolve os seus mandamentos, as suas ordens, as suas proibições. Envolve também o Santo Evangelho e a ordenança de crer nele. Evangelho esse que é revelado de capa a capa nas nossas Bíblias e deve ser crido. Aqui nós podemos dizer com muita sinceridade no coração e com enorme pesar, envergonhados, que a vontade de Deus revelada é constantemente desobedecida. Constantemente desobedecida
por nós, inclusive. Mas depois nós temos a vontade secreta de Deus. Secreta porque não revelada. Ela não foi revelada. Não é nem o profeta Joãozinho que vai nos dizer, e nem encontramos nas Escrituras, apesar de alguns fazerem força para isso. Não foi revelado. Foi revelado até um certo momento. Foi revelado tudo o que nós precisávamos saber e entender para a nossa salvação. E nada que nós precisássemos saber deixou de ser revelado. Mas os decretos de Deus, os motivos dos decretos de Deus, não são nos ditos. O que é nos dito sobre Deus? Eu sou, eu sou. O que nos é dito a respeito da salvação? Terei misericórdia de quem eu quiser. Escolhi alguns antes da fundação do mundo. Mas por quê? Por causa do beneplácito, do bem-querer, da minha vontade. Mas não tem mais. A criatura não questiona o Criador. Essa vontade de Deus, a secreta, a decretiva, jamais é frustrada. Ela não pode ser impedida. Ninguém tem poder para impedir a vontade de Deus. Envolve aquilo que Deus predeterminou e providencialmente, soberanamente, irresistivelmente, poderosamente, Ele faz. Ele faz. Eu afirmo, diz o Senhor lá em Isaías, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Que verso maravilhoso! O que Ele quer fazer, Ele faz. Ele não pede autorização para ninguém, Ele não pede licença para ninguém. Ainda em Isaías, agindo eu, quem o impedirá? Que verso, que maravilha! Existe um monte de bocozinho que acha que pode refrear a vontade de Deus. Deixa Deus agir. Nós impedimos Deus. Deus não pode fazer tal coisa. Agindo eu, quem impedirá? Mesmo quando a vontade revelada de Deus, ela é descumprida, e ela constantemente é descumprida. Paulo diz em Romanos que, inclusive, o ímpio sempre vai descumprir, porque o homem que não é espiritual, que não nasceu de novo, não pode se inclinar e nem pode querer se inclinar para as coisas do Espírito. Obviamente, ele desobedece até mesmo quando faz o que a palavra manda, porque ele não está fazendo para a glória de Deus. Quando a vontade revelada é descumprida, a sua vontade secreta, o seu decreto eterno é plenamente cumprido. Plenamente cumprido. Vou dar exemplos para ilustrar. Primeiro exemplo, vamos ver o patriarca José. Lembram da história de José? Foi vendido por inveja, foi feito escravo no Egito, foi preso sob acusação de assédio injustamente. Isso tudo, senhores, descumpre os mandamentos de Deus. Foi desprezado e esquecido pelos amigos. Foi desejada a sua morte pelos irmãos. Só que a salvação do povo judeu cumpre a vontade decretiva de Deus. E quando José se revela para os seus irmãos, que ficam apavorados, meu Deus, agora ele é poderoso, ele vai fazer o mesmo conosco. O que ele diz? Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Gênesis 45:8. Foi Deus que me enviou para cá. Que palavra, senhores. Vendido, desejado ser morto, preso, escravizado, podia estar cheio de rancor, querendo vingança. Ah, eu sou assim porque a minha vida, você não sabe o que eu passei. Não. O que ele diz é o seguinte: não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus me enviou para cá, para que através da minha vida, a vida do nosso povo fosse preservada. Entenderam? A vontade revelada de Deus foi quebrada.
mas a secreta foi cumprida. Paulo, cidadão romano, foi preso sem julgamento, açoitado, sendo romano, sem julgamento, injustamente. O que ocorre? Na prisão, por meio da sua pregação, não somente o carcereiro, mas toda a sua família é levada ao Senhor. Todos se convertem, Atos 16. Provavelmente esse carcereiro que ficava enfurnado nesses calabouços que eram essas prisões, não ia estar passando e vendo algum apóstolo pregar. Mas quando Deus tem os seus escolhidos, Deus envia outros aonde eles estiverem para pregar. E ainda que não tivesse ido nenhum missionário em prisão, foi um missionário preso injustamente, moído por açoites injustos, para chegar pianinho, bem humilde, bem quebrantadinho, para falar para aquele homem e para sua família. Vontade revelada, quebrada. Vontade secreta, cumprida. E em último lugar, o último exemplo que eu vou dar, que é o exemplo maior, e só esse deveria bastar: nosso Senhor Jesus Cristo. Foi preso injustamente, foi acusado falsamente, foi espancado brutalmente, foi condenado por Pilatos mesmo sendo inocente, e por último, foi assassinado. Meus irmãos, toda a lei de Deus, toda a vontade revelada de Deus foi quebrada nas ações que se sucederam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, enquanto a vontade revelada de Deus era quebrada por aqueles ímpios, Deus estava salvando pecadores como eu e como você. O seu eterno decreto estava sendo cumprido. É o que Pedro nos ensina no livro de Atos. Este homem, Jesus, que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, vós prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Compreenderam a vontade revelada e a vontade secreta, o decreto de Deus? Quando Jesus nos instrui a orar, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ele não está falando da vontade soberana de Deus, porque nós não precisamos orar para que ela aconteça, porque ninguém pode impedir que ela aconteça. Ela já é sempre feita e sempre vai ser feita. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não pediu permissão para ninguém. Ele não pediu autorização para ninguém. E isto é uma demonstração da vontade soberana de Deus, nos ensina Sproul. Tudo quanto Deus desejar deve necessariamente acontecer. Tudo que Ele desejar deve necessariamente acontecer. E Sproul diz, e faça um parênteses aqui, não apenas deve necessariamente acontecer, como tudo aquilo que Deus deseja é necessariamente bom. Por quê? Simplesmente porque Ele deseja. Lembram quando nós estudamos o breve catecismo, pergunta 4, o que é Deus? Deus, Ele não é medido pela justiça. Ele não se adequa a um padrão de justiça. Ele é justo, Ele é a justiça. O que Ele faz é justo. Deus não se adequa a um padrão de bondade. Ele é a bondade, Ele é bom, Ele é o padrão do bom. Ele não se adequa ao amor. Ele é o amor, Ele é o padrão do amor. Ele não se submete a nada, não há instância superior para julgar a Deus. O que Ele julga é a verdade. Como nós vimos em um momento da escola bíblica, a verdade que nos liberta em Cristo Jesus. Esta é a vontade soberana.
não somente pela qual os mundos foram feitos, mas também pela qual Deus redimiu a nossa alma, pela vontade soberana dele. E é triste dizer algo tão óbvio, mas ninguém deve imaginar que esteja autorizando a Deus a realizar a sua vontade quando ora: Senhor, seja feita a tua vontade. Ninguém está autorizando nada, na realidade está obedecendo, porque Ele nos mandou fazer isso. Dessa maneira, eu concordo com muitos e muitos autores quando afirmam que a vontade de Deus, a qual faz referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita nos céus, essa vontade é a vontade revelada de Deus, expressa na sua lei. Compreenderam isso? Seja feita a tua vontade. O que você está orando? Senhor, que eu possa obedecer a tua lei, que eu possa obedecer aos teus mandamentos. É a mesma vontade que é feita no céu, porém que ainda não é feita na terra de maneira completa, de forma plena, porque ainda há resistência. Por outro lado, a vontade do decreto de Deus, ou plano eterno, ou vontade secreta, está sempre sendo feita no céu. E esta não pode sujeitar-se à oração. Não tem como. Seria tolo pensarmos isso. Sendo assim, uma famosa citação revela-se verdadeira, que diz o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, mas não para realizar a vontade do homem no céu. Mas a oração é poderosa para realizar a vontade de Deus na terra, e na sua e na minha vida. Devemos ter absoluta certeza que todos os habitantes do céu fazem a vontade de Deus, e que esta obediência ela não é obrigada por uma dura servidão. Os anjos não ficam tremendo de medo como se Deus fosse um ditador, mas com alegria, cordialidade, com gratidão por terem sido criados, o obedecem. Ela é realizada por espíritos livres, numa obediência amorosa, filial, uma obediência que deve ser desejada por todo bem-aventurado. Portanto, a vontade secreta de Deus cabe à nossa humilde aceitação. O que Ele decretou, nós não temos que: por que me fizeste assim? Diz Paulo. Não podemos levar esse tipo de palavras a Deus. O oleiro faz o que quiser do barro e coloca esse vaso para honra ou para desonra. Quebra a hora que quiser, dá a vida e atira. A vontade secreta cabe à nossa humilde aceitação. Mas a vontade revelada cabe o nosso mais profundo anelo de obediência, o nosso mais profundo desejo de obediência. Oração para que possamos receber a graça de obedecer à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O antigo homem de Deus disse que não pedimos que Ele faça o que quer, mas que nós possamos fazer o que Deus quer. Uma vez que para que se faça em nós é necessária a vontade divina, isto é, a ajuda de Deus e a proteção de Deus, porque ninguém é suficientemente forte pelas suas próprias forças, mas está seguro na misericórdia de Deus. E é pela misericórdia de Deus que nós clamamos para que possamos ter força pela graça para obedecer a Deus. Em terceiro lugar, aqui nós pedimos também que nós sejamos capazes de obedecer e nos submeter à vontade revelada em tudo, tal qual os anjos no céu. Agora que nós descobrimos a vontade de Deus e onde é que ela está, vamos ver a nossa obediência. As pessoas elas querem saber, elas buscam saber, elas ficam ansiosas, principalmente os mais jovens, sobre a vontade de Deus. E aí buscam saber às vezes com cartomante, vidente. Tem gente que acredita até em horóscopo. Pior que cartomante, tem gente que vai atrás de charlatão aí que fica dizendo a vida da pessoa.
com terno e gravata, eis que te digo. Vão atrás de charlatões, porque estão ansiosos para saber qual é a vontade de Deus. Que curso eu faço? Qual é a minha vocação? Que trabalho eu faço? Quanto que eu peço de salário? Aceito esse ou aquele emprego? Compro um carro? Caso? Ou compro uma bicicleta? O que eu faço? Eu não sei. Me ajuda. Eu preciso de uma orientação. O que é triste é que poucas pessoas buscam conhecer a vontade divina e corrigir a sua própria vida por meio das Escrituras. As pessoas querem saber que emprego elas têm, mas não oram: Senhor, eu tenho vivido de maneira adequada, como um bem-aventurado, um filho de Deus lavado no sangue do Cordeiro, como um embaixador de Cristo. Essa dúvida geralmente a gente deixa para lá. A gente releva. A gente diz: a graça, né? Salvo por graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas eu quero saber, eu preciso saber. Eu compro um carro vermelho ou branco, Senhor, me ajuda nessa dúvida. Nós devemos gastar, meus irmãos, bem menos tempo nos preocupando com a vontade oculta de Deus e mais tempo concentrando-nos na vontade revelada de Deus, porque a vontade revelada de Deus vai ser a régua do juízo de Deus para a nossa vida. As Escrituras dizem o seguinte: quer saber qual é a vontade de Deus? Quer saber? Vou dar a dica agora. Vou dar a letra. 1 Tessalonicenses 4:3. Lá está a vontade de Deus. Diz o seguinte: pois essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Eu quero fazer a vontade de Deus. Irmão, vem cá dar um abraço, vamos junto. Eu quero ir para nações, eu quero ser o melhor disso, o melhor daquilo, eu quero fazer aquele outro, eu quero isso, aquilo, aquele outro. O que Deus quer de mim? A tua santificação. Sede santos como eu sou santo. Paulo diz em outro lugar que nós fomos chamados não para viver de forma iníqua, mas para a santificação. É para isso que nós fomos eleitos. Pois essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Assim, meus queridos irmãos, deve ser lógico que fazer a vontade do Pai inclui a obediência moral. Nós oramos para que nós e os outros, lembra, Pai Nosso, você não está orando só por você. Quando você faz essa oração, você deve ter em mente toda a tua comunidade, os teus irmãos, o teu pastor que é tão pecador quanto você. Todas as pessoas, nós e os outros, nós possamos ser trazidos para a obediência a todas as leis e ordenanças santas, nos ensina um puritano. Quando pedimos, seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo graça para obediência. Me ajuda a obedecer, Senhor. Eu quero te obedecer. Escreve a tua lei no meu coração, essa é a tua promessa, e me guia com teu Santo Espírito através da lei. A instrução de Jesus é refletida quando ensina, lá em João, ele diz o seguinte: se me amais, você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Todo mundo aqui vai dizer que ama o Senhor Jesus, né? Você ora: Jesus, eu te amo. Você canta: Jesus, eu te amo. Você vai lá ver um teatrinho ou ver um filme: Jesus, meu. Tem aquelas pessoas que se acham muito íntimas assim e começam: meu Jesus querido, meu Jesus lindo, meu Jesus amado, né? Com uma estranha irreverência para aquele que é Senhor e Salvador. Mas todos nós vamos dizer: não, nós amamos ao Senhor. Mas aí o nosso Senhor nos diz: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Nós amamos ao Senhor? Da boca para fora é fácil. É igual os casais hoje em dia.
se esbarram na calçada, um diz eu te amo para o outro e já vão para o motel. Ou então se casam e é aquele amor que é eterno enquanto dura. Às vezes dura uma semana, um mês, um ano, mas acaba. E o nosso amor a Deus, como é que é? É tão fácil falar, mas ele deve ser demonstrado pela nossa obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Cristo aplicou a sua própria instrução na sua vida. Cristo que deu a lei, obedeceu a lei, se submeteu de livre vontade à lei. E nós devemos tanto obedecê-lo quanto imitá-lo. Ele nos deixou o exemplo e nos deixou a ordem. Desta forma, faríamos bem em anelar e suplicar sempre quando pedimos algo. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando você ora pela vontade de Deus, você está orando com as palavras de Jesus. Por mais que tenha alguns malditos, e é isso mesmo, malditos, que vão na televisão pedir o dinheiro de gente humilde, dizendo, se você vai dizer, orar, que seja feita a vontade de Deus, nem perde tempo, você tem que decretar. Eu tenho uma palavra para esse tipo de pessoa, e para aqueles que vão atrás desse tipo de pessoa, malditos, porque estão indo atrás de outro evangelho, porque estão contrariando as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, o próprio exemplo daquele que é Salvador e que é o Rei, e que disse, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Fazemos bem em guardar isso no nosso coração e orar desta forma, como Tiago nos ensina. Não digam, eu vou para outra cidade fazer negócios e voltarei. Não sabemos. Talvez nós nem cheguemos a outra cidade. Talvez nós não conseguimos voltar da outra cidade. Não podemos ter certeza dessas coisas. Nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo. Eu tomo de Agostinho, e preste atenção nisso, um desenvolvimento doutrinário. Seja feita a vossa vontade, há de interpretar-se da seguinte maneira: obedeça-se aos vossos mandamentos, ou seja, como os anjos, também obedeçam aos mandamentos os homens, da mesma maneira que os anjos. Faça a vontade de Deus quando se obedece aos seus mandamentos, como afirma o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que ele afirma? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a comida do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua comida? Você tem fome e sede de justiça? Bem-aventurado tem. Em outro lugar, Jesus diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que maravilha! E igualmente o dá a entender pelas seguintes palavras: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse que faz a vontade do Pai, é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Tem algumas igrejas que gostam de pegar a família de Jesus e botar tudo como santo. Mas nós estamos no mesmo nível deles, se nós obedecermos à vontade do Pai. Dessa forma, os discípulos de Jesus devem orar para que a vontade de Deus reine mais e mais em suas vidas, quebrando toda a nossa resistência. Senhor, me ajuda a não resistir mais. Senhor, menos de mim, mais de Ti. Que eu morra para mim mesmo, para viver para Ti. Bem-aventurado. Ele não é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão do reino. Ele é filho de Deus. Ele é herdeiro de Deus. Ele é co-herdeiro em Cristo. E é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de amigo. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Contudo, o bem-aventurado continua sendo servo, como Paulo deixou muito claro
mas servo de boa vontade. Servo não que foi dominado, mas que se entregou. O servo da orelha furada, como no Antigo Testamento. Aquele que uma vez que foi liberto, diz, não, eu quero continuar servindo aqui. Eu me submeto a essa servidão, porque é uma servidão graciosa, de um Senhor gracioso. Servo por amor, em obediência cordial, mas ainda assim servo. Nós vimos que Mateus escreve o evangelho do rei. Rei este, a qual nós somos súditos e servos. E servo, meus senhores, servo não busca sua vontade. Servo busca a vontade do seu Senhor. Servo serve. O que faço agora, Senhor? O que é para mim fazer, Senhor? Fiz errado, Senhor, me perdoa. Não farei mais, Senhor. Isso é servo. Esse é um retrato da nossa vida. Ser chamado de filho, de amigo, de co-herdeiro, qualificam essa obediência. Entendem isso? É uma obediência de amigo, uma obediência de herdeiro, uma obediência de filho, que está também submissa nos mandamentos, que devem honrar seus pais. Qualifica. O crente, ele entregou a sua vontade e ele integrou a vontade de Deus à sua, para que ele faça continuadamente aquilo que Deus exige dele. O crente ora com o salmista no Salmo 40. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O que nós temos dentro dos nossos corações, irmãos? Rancor, ódio, desejos impuros, concupiscência, cobiça, seriados, Facebook. O que está dentro do nosso coração? Casas, carros, preocupações de trabalho, preocupações de dinheiro, preocupações de beleza, preocupações de ser aceito. Aonde está o nosso tesouro? Nós vamos ver para frente isso. Aonde está o nosso tesouro? Seu desejo, o desejo de um bem-aventurado, é que assim como a vontade de Deus é obedecida nos céus, assim seja em toda a terra. Mas, para começar, no seu próprio coração. Tem muito crente que quer mudar a vontade do outro. Eles não obedecem à lei de Deus. E você, bonitão, obedece? Começa por você. Limpa primeiro a trave que tem no teu olho. A santificação começa em casa, começa na sua vida. Que céu e terra sejam sujeitos a Deus e o glorifiquem, tanto na dor quanto na alegria, tanto na adversidade quanto na paz, tanto na pobreza quanto na fartura, tanto na vida quanto na morte. Na contracultura cristã, nossa prioridade máxima não está no nosso nome, não está no nosso reino, não está na nossa família, não está na nossa vontade, mas a contracultura cristã, o nosso melhor, a nossa prioridade está em Deus. O crente, ele já é um bem-aventurado, contudo não é perfeito. Os senhores não são perfeitos, eu não sou perfeito. Nós aguardamos a perfeição, nós devemos almejar a perfeição. Nós devemos ansiar sermos santos como o Pai é santo. O que eu estou dizendo aqui não é legalismo. Eu não estou querendo botar vocês debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça e somos aceitos pela graça. E somos aceitos de tal maneira, com tal liberdade, que agora, graciosamente, nós obedecemos a lei com alegria. E até aquele glorioso dia, quando nós chegarmos à perfeição, quando formos revestidos de incorruptibilidade, até aquele dia nós devemos suspirar pela perfeição. De maneira que eu concordo com Agostinho, quando ele sugere uma relação entre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, com Paulo, quando diz, assim pois, eu mesmo sirvo a lei de Deus com o Espírito, e sirvo a lei do pecado com a carne. Agostinho diz que o que há de mais terreno e secular que a carne corrompida pelo pecado desde a sua vontade e as suas inclinações. Carne entendam como natureza carnal, não
o corpo, a natureza carnal, as nossas inclinações. E o que é mais celeste, o que há de mais celeste próximo a nós do que o nosso espírito? E o nosso espírito, uma vez renovado, regenerado, nascido de novo, nosso espírito, ele é desejoso de cumprir a lei de Deus, porque ele é a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo que nós pertencemos a Deus, e o penhor, a garantia que ele voltará para nos pegar, mas que encontra ainda uma resistência incansável na nossa natureza carnal. Essa é a lei do pecado. Esta lei do pecado, ela tanto foi remida pela regeneração espiritual, quanto ela permanece na carne mortal. Meus irmãos, nós estamos em guerra constante. Existem livros de batalha espiritual querendo que você vá confrontar demônios. Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu intercedi por ti. Eu intercedi por vós. A nossa luta, a nossa guerra é constante contra a nossa natureza carnal. Nós estamos em batalha espiritual constantemente, porque permanece na nossa carne mortal a inclinação para o pecado. Sim, Senhor, Deus purificou a igreja. Deus purificou plenamente a igreja de todo o pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a culpa foi finalmente removida. Contudo, há em nós uma perpétua condição de luta que irá durar toda a nossa vida. Luta contra o pecado que ainda habita em nós. Calvino diz que o pecado deixa apenas de reinar, contudo não de habitar nos santos. O pecado continua ali, poluindo todas as nossas inclinações. O bem-aventurado, enquanto aguarda a perfeição, uma vez livre do reinar do pecado, ora contra o pecado que o habita, dizendo: faça a tua vontade. O bem-aventurado sabe que esta será uma batalha constante. Ele sabe que quanto mais próximo ele estiver de Deus, quanto mais próximo o seu coração estiver da lei de Deus, maior será a luta. Ele não se compara com os outros homens, ele não fica olhando, eu sou mais santinho que fulano. Ele não se compara com outra coisa que não a lei de Deus. Essa é a sua régua. E quanto mais ele se santifica, mais ele está perto da luz. E quanto mais perto da luz, mais ele vê as poluições escondidas nos recônditos do seu coração. Quando você está com um ambiente todo sujo, você não vê mais a sujeira, você não sabe mais discernir o que é sujeira e o que não é sujeira. Se você começar a limpar, parece que está limpo. Você traz a luz, você vê que ainda está sujo. Você aumenta a luz, você vê que ainda está sujo. E você tem condição de entender e discernir as sujeiras. É isso que nós fazemos quando nós nos aproximamos do Senhor. Ah, Senhor, que a tua vontade reine em nós. Que a nossa vontade se afeiçoe à tua vontade e que nós possamos ser aperfeiçoados até o dia glorioso da tua vinda. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Contudo, nós não devemos esperar até que Jesus volte para manifestar o seu reino e a sua vontade. Efésios 6, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós temos obrigação, senhores, de conhecer e de obedecer à vontade de Deus que pedimos que seja feita. E é muito mais fácil você ser um celibatário como os anjos. É muito mais fácil você jejuar 40 dias e 40 noites como Jesus. É muito mais fácil você ter fé e pedir para descer fogo dos céus, como Tiago e João pediram. É muito mais fácil qualquer uma destas coisas do que não cobiçar, não mentir, não blasfemar o santo nome, não profanar o dia do Senhor, honrar pai e mãe. A gente quer as coisas grandes,
mas a gente erra nas pequenas. E a gente não é fiel no pouco, e jamais seremos colocados enquanto não formos fiéis no pouco sobre o muito. O bem-aventurado busca ainda, por meio da sua obediência, facilitar ou ao menos não atrapalhar a realização dos desígnios divinos no outro. Ou seja, nós devemos não apenas nos esforçar para obedecer, mas devemos evitar de qualquer forma possível que os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas omissões façam com que qualquer outro filho de Deus desobedeça. Faça-se a tua vontade. Senhor, não permita que eu seja pedra de tropeço para ninguém. É como se orássemos: faze com que todos os homens da terra te obedeçam imediatamente, da mesma forma como és obedecido nos céus. Assim, além de buscarmos obedecer, não atrapalhar, também intercedemos, tanto por santos, Pai nosso, por justos, quanto pelos inimigos. Intercedemos pelos inimigos também. Devemos pedir tanto que justos façam a vontade de Deus, obedeçam, quanto pelos pecadores, impenitentes, para que sejam convertidos pelo Espírito Santo de Deus e levados então a uma cordial obediência à lei. Como orar essas palavras sem nos humilharmos diante de Deus, sem nos esforçarmos para obedecer amorosamente ao Senhor? Como orar essas palavras sem nos esforçarmos ainda para não levarmos outros à desobediência? A nossa prece deve ser para que vejamos a nossa casa, a nossa igreja, os nossos amigos, os nossos próximos e até mesmo os nossos inimigos e, sobretudo, nós mesmos, que vejamos todos estes vivendo em plena obediência, vivendo numa submissão amorosa, voluntária, agradecida, movida de profunda gratidão, uma anuência filial, uma obediência de filho, um assentimento imediato e confiante àquele que nós cremos que possui uma vontade boa, perfeita e agradável. Nós desejamos que a vontade soberana seja feita na terra, com uma obediência alegre, constante e total, como é nos céus. Nós queremos que a vontade do Senhor seja cumprida, não só pelas grandes forças da natureza, que nunca deixam de ser obedientes a Deus, mas por espíritos livres e amorosamente ativos, por homens que uma vez rebeldes, mas graciosamente foram regenerados. Frase de Spurgeon. Quando oramos, faça-se a tua vontade na terra, nós expressamos o desejo de vermos a sua vontade reconhecida e obedecida em todo o mundo, e que todos, inclusive nós, reconheçam que Deus Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Os teus planos, meu amigo, só te afundam mais. Deus Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. E que estejamos então rendendo a nossa vontade a um Pai amoroso, na certeza que a vontade dele não só é superior, como é melhor. Estamos pedindo ainda para que não venhamos a fazer a vontade de Deus por obrigação. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Trocar uma servidão amorosa, trocar laços de amor por grilhões. Não venhamos a fazer por obrigação, não venhamos a fazer a vontade de Deus por tradição. Ah, sempre foi feito assim, então eu faço assim, está tranquilo. Ou por religião, ou constrangidos por alguma coisa, ou a contragosto, ou ainda coagidos pela força do seu decreto, como aos homens que crucificaram o nosso Senhor. Mas que venhamos a fazer conscientemente, desejosamente, uma obediência de filho, amorosa, sabendo que a nossa obediência sempre vai ser falha, mas essa obediência deve ter uma dependência plena no Espírito Santo de Deus, que efetua em nós o seu querer e realizar conforme a vontade
de Deus Pai. Assim na terra como no céu. É o fechamento das petições relacionadas diretamente aos interesses de Deus. As primeiras petições da oração do Pai Nosso. É um pedido desejoso de fruir o reino pleno e um anseio amoroso pela honra e glória do nosso Pai. Pedimos que o seu nome seja honrado, reconhecido e reverenciado hoje, aqui, como ele é nos céus. Pedimos que a plenitude do reino desabroche e seja sentido e usufruído com justiça aqui, hoje, como é nos céus. E por fim pedimos que a vontade daquele que é amor e é justiça seja não apenas realizada, porque ela sempre é, mas seja feita nos filhos e seja feita pelos filhos do seu amor, de maneira amorosa, confiante e cheio de júbilo de gratidão, sabendo que nós não viveremos o paraíso aqui na terra, não viveremos o paraíso até a gloriosa vinda do Senhor, mas nós pedimos então que o Rei logo retorne e que até lá nós possamos ao menos prelibar um pouco do céu na terra, como um antegozo daquela glória que nós ansiamos. Como diz o Salmo 119, Senhor, do teu amor a terra está repleta, ensina-me os teus decretos. A vontade de Deus tem relação direta com a nossa santidade. A nossa mais autêntica felicidade consiste em perfeita submissão à vontade de Deus, disse o Bispo Ryle. Vou até repetir. A nossa mais autêntica felicidade consiste em perfeita submissão à vontade de Deus. O Salmo 119 ainda diz: a lei de tua boca, Senhor, vale para mim muito mais do que milhões em ouro e prata. É esse o valor que nós damos à lei do Senhor. Colocar em primeiro lugar a vontade de Deus e realizar aquilo que Ele deseja de nós, purifica a nossa oração de todo orgulho, teimosia e egoísmo. E o clímax desse desejo é: seja feita a tua vontade, não a minha. Lloyd Jones, ecoando Calvino, ele afirma que o nosso desejo pela honra e pela glória de Deus deveria ser maior e mais urgente do que o nosso desejo pela salvação. Isso são palavras fortes. Nós deveríamos ansiar a glória de Deus, o nome de Deus ser glorificado, mais do que a nossa salvação. Deveríamos conhecer a Deus de tal maneira que o nosso único desejo fosse que o mundo inteiro viesse a conhecê-lo também. Esses três pedidos iniciais, pelo nome de Deus, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus, não são para transformar a terra num paraíso, ou para nós nos adaptarmos aqui. Isso não é um clamor atordoado como de Pedro no dia da transfiguração. Não é nós dizermos: Senhor, é bom estarmos aqui. Não é esse temor atordoado, mas é um clamor escatológico, um clamor que olha para o futuro, que olha para frente, que suspira de saudades do nosso lar eterno, que olha adiante, que olha para a consumação de tudo no último dia, que busca ajuntar tesouros no céu, pois é lá que está o coração do bem-aventurado, e que até lá, em meio às vicissitudes desse peregrinar num vale de lágrimas que nós estamos, isso console a nossa breve e momentânea tribulação, olhando então para o alto e clamando para Deus Pai, que até o grande dia, que até o glorioso dia, nós devemos clamar constantemente, como Moisés peregrinando no deserto: se não vieres, tu mesmo conosco, não nos faças sair daqui. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Salmo 119, as tuas mãos me criaram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Que o nosso amor seja demonstrado por obediência. Como o apóstolo João escreve: porquanto nisso consiste o amor a Deus, amamos a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos.
que as nossas mais profundas afeições estejam em ver cumprida a vontade do Pai. Cito novamente o Salmo 119: os meus olhos vertem torrentes de lágrimas por não se guardar a tua lei. Essa deve ser a nossa vida, o nosso comportamento. Torrentes de lágrimas nos nossos olhos quando nós desobedecemos a lei, quando nós vemos o mundo desobedecer a lei, quando vemos os nossos irmãos desobedecendo a lei. Faça-se, seja feita a tua vontade, Pai. Nos ajuda. Nesse ponto nós oramos, no sentido de que as leis de Deus possam ser obedecidas pelos homens, tão perfeita, pronta e incessantemente, como são pelos seres celestiais. Rogamos que aqueles que agora não obedecem à lei de Deus sejam ensinados a obedecê-los, e aqueles que obedecem o façam ainda com maior empenho. Diz um puritano: que a tua vontade seja feita conscienciosamente por mim e pelos outros, não a nossa própria vontade, não a vontade da carne, não a vontade da mente, não a vontade dos homens, como em 1 Pedro 4,2, muito menos a vontade de Satanás, como diz João 8,44, e que não desagrademos a Deus em nada que fizermos, nem que sejamos desagradados em nada que Deus faça conosco. Nós nos agradamos da vontade de Deus? Meus irmãos, que glória há hoje nos céus. Que glória há hoje nos céus. O nome é reverenciado, o domínio de Deus é pleno, os anjos são plenamente obedientes, em alegria, em harmonia. Mas que glória haverá na eternidade? Todo joelho e toda língua em profunda reverência, uns, é verdade, condenados, e outros coroados com Cristo. Assim como no céu hoje, céus e terra naquele glorioso dia sob o domínio do Senhor, sem resistência, sem irreverência, tudo restaurado, tudo redimido. Meus senhores, nós oramos para que o reino venha e que até lá nós prelibemos essa glória. E o que é a glória se não estar com Cristo? O que é a glória senão o reconhecimento do santo nome? O que é a glória senão a plenitude do reino? O que é a glória senão a vontade do Pai realizada plenamente? O que é a glória senão obedecermos à boa e perfeita e agradável vontade do Pai? Por isso, clamemos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. E que o Senhor nos ajude e que o Senhor seja gracioso conosco. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, renova a nossa mente, renova o nosso coração. No momento da nossa justificação, a Tua lei foi escrita em nossos corações, que nós possamos ouvi-la através do Teu Santo Espírito e que possamos ser capacitados pela Tua graça e misericórdia por meio do Espírito Santo de Deus a obedecermos. Dá-nos desejo de conhecermos, dá-nos aplicação de lermos e conhecermos a Tua palavra e o desejo de obedecermos a ela em tudo na nossa vida, não para qualquer mérito nosso, mas para a glória do Teu santo nome. Seja feita, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Seja feita, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Seja feita, Senhor, a Tua vontade na vida desta comunidade, da Tua igreja. Seja feita, Senhor, a Tua vontade neste mundo. Que nós possamos alegremente, jubilosamente, Te obedecer, confiando na Tua graça
que nos livrou da condenação e nos preparou um caminho de boas obras, que proporcionou para nós o poder e a liberdade de obedecer aos teus mandamentos, que não são pesados, e que possamos assim, Senhor, dar prova do nosso amor a Ti. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, aqui em nosso meio, como é nos céus. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.